como eu poderia sentir falta de uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, que eu não segurei nos braços. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu e meu esposo voltou pra casa, aquele luto, é inexplicável, é inexplicável. A casa tava vazia, gente, mas como vazia, sendo que não tinha uma criança correndo? Mas eu sofri tanto. Depois de um tempo eu falei com o médico, falei, eu quero ter meu filho, eu quero ter o meu filho, mas eu queria dois. Eu queria meus dois, eu queria meus gêmeos, porque eu achava que eu tinha perdido o meu casal. Sabe aquele sonho que a irmã sonhou? Pra mim era confirmação que era um casal, porque ela viu uma menina e um menino. Mas eu não sabia que esses dois não eram aquele, e sim esses que estão aqui comigo. Pra quem não sabe, eu tenho um casal. Hoje eles estão com 1 ano, a Olivia de 1 ano, e o Benjamin com 2 anos. Com 2 anos vai fazer 3 no meio do ano. E eu não conseguia entender por que eu perdi, sendo que a irmã tinha sonhado comigo. Eu falei, tem coisas que a gente nunca vai entender. Tem coisas que a gente só vai entender na eternidade. E foi isso que eu senti pra mim. E aí o meu esposo trabalhava à noite. Eu falei assim, ele foi trabalhar e eu fiquei sozinha. Eu precisava ficar sozinha. Eu queria chorar, eu queria gritar, sabe? Pros 4 cantos. Eu queria tirar aquilo que tava de dentro de mim. Eu chorei, eu falei com Deus assim, meu Deus, antes de dormir. Eu sei que quando a gente quer que o Senhor fala com a gente, o Senhor não fala. Mas eu te peço, Deus, por favor, fala comigo. Fala comigo, Jesus. O Senhor sabe que eu sou... Eu falei desse jeito. O Senhor sabe que eu sou lerda às vezes para entender as coisas. Mas por favor, Deus, se possível, desenha. Eu falei assim com Deus. E falei, eu sei, Deus, que o Senhor fala quando o Senhor quer, não é quando a gente quer. Eu fui dormir. E por incrível que se pareça, eu sonhei. Foi tão assim, inexplicável. O sonho foi o seguinte. No meu sonho eu tava num deserto. Num lugar seco, seco. Tinha uma árvore estilo oliveira. Só que nessas árvores, nesses galhos secos, tinha algumas folhas verdes. Poucas, muitos vazios. E aí eu vi uma voz do lado, um brilho do lado, eu não conseguia ver o rosto, a face, mas eu só ouvia, vi um brilho, falava assim comigo, balança, mas balança forte, porque tá vendo essas folhas verdes? Balança forte, elas todas vão cair. Quando todas elas caírem, outras novas vão surgir. Aquilo eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu realmente entendo que eu tô passando por um processo. Eu não sabia que o meu processo ia demorar um pouco. E me deu uma paz tão grande que eu realmente senti que foi Deus, foi o Espírito Santo. E quando eu falei, Deus, desenha, porque eu posso achar que é de mim, eu realmente entendi, eu senti no fundo da minha alma que foi o Senhor que estava confortando o meu coração naquele momento. A partir daquele momento, eu não chorei mais do jeito que eu tava chorando. Chorei de saudade, chorei de tristeza, sim, mas o meu choro foi um choro de esperança. Eu chorava, mas eu falei, Deus, eu confio que a minha árvore ainda vai encher de folhas verdes. E aí, passou alguns meses e eu falei, não, agora vai. E acabou que o médico falou, não, pode tentar depois de 3. Outro falou, pode tentar depois de 6. Eu tentei depois de 4, intermediária. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei grávida na primeira tentativa. Eu falei, glória a Deus, todo mundo ficou tão feliz. Quem teve um positivo? Gente, a coisa mais gostosa desse mundo é ter um positivo. Eu tive meu positivo novamente. E aí eu tive aquele positivo e eu não acreditei. Falei, meu Deus, agora vamos
tentar, né? Já que os médicos falaram que perder gêmeos era normal, apesar que pra mim nunca é normal perder um neném. Mas eles falaram que normal, assim, comum de acontecer, sabe? Acabou que eu tentei, depois de 4 meses. E aí os dias foi passando. Ai, formiga. Os dias foi passando e pra quem já teve um positivo, a sensação é tão boa, é inexplicável. É inexplicável. É muito boa. Eu tive meu positivo depois de 4 meses da minha primeira perda. Eu falei, agora vai. E eu cismei, eu orei, falei, é gêmeos, porque eu cismei que que tinha que ser gêmeos e falei, não, o sonho da irmã vai se cumprir e tal. O sonho, a promessa de Deus de me dar gêmeos e tal, vai se cumprir. Eu falei assim, é gêmeos. Eu pedi, Deus, meus dois, meu Deus, me dá meus dois. Não sabia eu, né, que os meus dois que estão aqui comigo. E aí eu fiquei grávida e mandei mensagem pro médico, ele falou parabéns. Mandei a contagem lá daquele beta quantitativo, né? E tava subindo. Só que foi passando os dias. Mas um dia eu senti uma dor. E eu fui no banheiro. Saiu uma pequena, né, um borrão de sangue. Sangue marrom. Eu fiquei tranquila e falei, é normal, né? Pra todo mundo que já tentou, sabe que essa borra é normal, né? Que chama nidação, quando o óvulo tá grudando na parede do útero. Eu falei, normal. Eu não tive da primeira, mas eu tive da segunda, a nidação, assim, né? O sangramento. Mas conforme os dias foi passando, aquele sangue foi começando a ficar mais intenso, cor de sangue vermelho, um fluxo mais alto. Eu fui pro médico e falei pro doutor assim, doutor, acho que eu tô perdendo de novo, o que tá acontecendo? Ele falou assim, não, calma, vamos fazer um beta pra ver se tá subindo e aí eu vou te fazer o toque pra ver se tá tudo bem. Ele fez o toque, tava tudo bem, o colo tava fechado e não tava fino. E eu fiz o meu beta e realmente ainda tava subindo. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, você só vai ficar de repouso durante uns dias até isso estabelecer. E pra mim isso estava sendo normal, porque com a minha irmã aconteceu alguma coisa parecida. Ela teve sangramentos na gravidez do meu sobrinho, que hoje tem 15 anos. Ela foi pro médico, carregou um pote cheio de sangue. E eu fiquei super tranquila, super esperançosa. Falei, tá acontecendo a mesma coisa. Mas os médicos, sabem, né? Quando tá acontecendo alguma coisa, ele provavelmente sabe, mas eles não falam pra assustar. Mas o meu beta realmente estava subindo. Vou ficar de repouso, eu nem saía da cama. Na época meu esposo teve que pôr a televisão no quarto, que eu não gosto muito, mas ele colocou pra me ficar ali, só ali de repouso. Eu fiquei de repouso. Só que os dias foi passando e o fluxo foi aumentando. Eu falei, doutor, eu acho que tá acontecendo de novo. Aqui no meu coração já sabia. Não tinha como uma pessoa tá grávida e não parar de sair sangue. Um bebê tá ali dentro e eu falei com ele que eu iria lá pra ver o que tá acontecendo. Eu fui fazer um ultrassom e na verdade o que tava acontecendo é que eu realmente tive um aborto espontâneo, vamos dizer que sim, porque saiu. O meu aborto foi que o meu saco gestacional, né, que essa gestação é um saco vazio. Por isso que o beta, desculpa o barulho, gente, eu moro no próximo arbor muito movimentado. O beta dá positivo porque realmente tem um saco, as coisas vão evoluindo, mas como não tem bebê, não vai pra frente. Eu vim pra casa, infelizmente, eles mandam a gente vir pra casa com feto pra expulsar, com saco. Eu vim mais uma vez com minhas mãos vazias, com meu coração despedaçado, com aquele não de novo. Eu falei, meu Deus, como assim? Mais uma vez? Por que isso tá acontecendo comigo, Jesus? O porquê? Não é fácil.
eu vim embora pra casa mais uma vez triste e falei, não, agora eu não quero tão cedo, não quero. Passaram uns meses e o meu sofrimento só foi aumentando porque eu tava vendo um processo, por mais que Deus falou comigo que tudo ia passar, a gente às vezes não entende. A gente entende muitas das vezes depois, mas aquele dia do sonho, eu senti uma paz diferente do que eu estava sentindo antes do sonho, mas a paz foi para conforto e Deus me confortou. Falei, eu sei que Deus tem promessa e que Ele me prometeu, Ele vai cumprir, eu sei que é o tempo dele, mas por que isso está acontecendo?